Olá pessoal, companheiros do YouTube, sejam bem-vindos. Estamos juntos aqui para compartilhar mais um episódio do nosso quadro Éramos Dois. Eu sou o Jamil da Euseli. Eu sou Euseli do Jamil. E juntos, nós que éramos dois, agora somos 18. Nós compartilhamos até quando nasceu nosso primeiro filho, nosso primeiro ano de casado. Você estava compartilhando comigo de que foi 1 ano e 3 meses quando tivemos esta experiência. Sim, 1 ano e 3 meses de casada, o Hérides nasceu, né? Conte um pouco como foi a experiência marinheiro de primeira viagem. Naquela época que não tínhamos muita informação por tecnológica, e a gente aprendia as coisas através dos livros e através das pessoas mais antigas, né, que falavam como era, né? Mas eu sempre achei assim que as pessoas acho que falavam muito pouco, porque tinha experiências que a gente vivia assim no primeiro mês, as dificuldades com o bebê e tudo, que eu pensava assim, será que todo mundo vive isso ou é só eu que estou passando isso, né? Noite acordada e amamentando várias vezes na noite, choro de bebê e tudo isso, muda a rotina da gente, né? Então, lavando fraldas. Da época que lavava fraldas na mão, né? E fraldas de tecido, então uma época um pouquinho difícil, né? Eu passava fraldas. Ele passava fraldas, quando chegava ao trabalho ainda ajudava a passar fraldas, né? E um tempo diferente, mudou a nossa vida bastante, né? Mas mudou para melhor, porque claro. era tudo isso que a gente passava era desafiante, era motivo de alegria, porque a gente tinha ali uma vida ali, né? Uma nova vida. Eu lembro que quando eu compartilhei isso lá no trabalho, todos ficaram felizes, me deram parabéns e tal, e me perguntaram, cadê o charuto? Tem que distribuir charuto pro pessoal. Eu nem sabia dessas coisas, que charuto, que nada. Nada de charuto, né? Eu nem sabia disso. Algo que eu esqueci de falar no vídeo passado, do primeiro ano de casado, o nosso primeiro ano de casado, no dia que nós fizemos 1 ano de casado, era um dia normal e comum, e era um dia de trabalho, né? Você saiu de manhã e foi trabalhar. E eu estava grávida, né, do Hérides já nesse primeiro ano. E era um mês de julho, né, dia de frio, 25 de julho de 82, muito frio em Sorocaba. Eu estava no tanque lavando roupa e já com a barriga bem grande e tudo. E naquele momento eu sozinha ali, né, comecei a refletir, poxa, o ano passado era festa. Era tanta festa, né? Você era o centro da atenção e tudo isso. De repente, 1 ano depois, né? Você aqui lavando roupa, cuidando de casa e tal, né? E assim pensando, né? Comecei a pensar, falei, como muda em 1 ano, né? E de repente eu escuto o barulho da campainha, né? E quando eu vou atender, era a floricultura trazendo um buquê, o maior buquê que eu ganhei, assim, enorme, muito grande, o buquê de flores. Achou que eu tinha esquecido, né? Ele saiu de manhã e fez de conta que não tinha lembrado, só para fazer surpresa, né? E daí a floricultura entregou com um cartão e foi muito emocionante esse momento, foi maravilhoso, inesquecível, né? Tanto que eu não esqueço até agora. Claro. De uma maneira ou de outra, às vezes mais, outras vezes menos, de acordo com a circunstância do momento, mas nós nunca deixamos de celebrar o 25 de julho. Nunca, sempre. No primeiro ano a gente celebrava todo mês. Assim. Todo dia 25 você comprava um chocolate. Todo dia 25 você comprava um chocolate, né? Até completar 1 ano. Isso. Mas depois, todos os anos, nós celebramos. Sempre celebramos, realmente. de alguma forma. Agradecendo a Deus, porque nunca esquecemos, né? Nem você esquecia, dizem que homem esquece, mas ele nunca esqueceu essa data. Não, de jeito nenhum. Nem aniversário nunca esqueceu. Como vou esquecer a data que realmente mudou minha vida, mudou, né, a nossa vida. E falando então do nascimento do Hérides, já adiantando um pouquinho, isso foi 25 de julho, Hérides nasceu em outubro, começou realmente a nossa experiência, né, marinheiro de primeira viagem. Aprendemos com a experiência, aprendemos no dia a dia. Sim. E o Hérides, graças a Deus, saudável, graças a Deus, forte, muito inquieto também, na medida que ele ia crescendo, se desenvolvendo, muito inquieto. Ele bastante inquieto. Bastante, muito criativo.
A gente... Quando começou a gatinhar e tudo, né? Mexia com todas as mexia coisas. Tudo, abria todas as gavetas, tirava tudo do armário e tudo. mexia em tudo. Né? Ele ia até a televisão, deixava no volume o mais alto possível, aí saía correndo. Não sei se ele assustava e saía correndo. Tirava todos os livros da estante e espalhava para o meio da sala. Subia em cima, ia fazendo como escada. Ela é muito criativa. E o estilo dele, a gente dava bronca nele, ele... Não ficava bravo. Não, ele ria, virava as costas e ia fazer outra arte, ia inventar outra história, né? Então... Esse primeiro ano foi um desafio de todas as maneiras mesmo, sim, né? Sim. E eu penso que às vezes quando a gente saía com ele, acho que a gente chegava em alguma casa, acho que as pessoas pensavam. Olha quem está chegando aí, né? Mas ele era muito alegre, muito extrovertido, não era bravo, não era de chorar, ele sempre estava feliz, sempre alegre. Sempre... Só ficou bravo uma vez que nós viajamos, Deus deu a oportunidade, nós fomos de férias para Santa Catarina. Lembra isso? Nós fomos passar uma semana na praia, na casa de um amigo lá, em Navegantes. E descendo a serra, já perto de Navegantes, lá do alto enxergava a praia, lá embaixo, né, o mar, as ondas e aquele movimento. E ele ficou inquieto, bravo, chorava, queria ir na praia, queria... E a gente falava, calma, estamos chegando, tenha paciência. Mas não, ele não entendia, ele queria chegar na praia de todo jeito. Sim. E quando chegamos... Abriu a porta do carro, saiu abriu correndo. A porta do carro, saiu correndo, eu tive que correr atrás dele. E ninguém alcançava, né? Não. Ele já estava aí com 2 anos e pouco, né? Nessa época. Já. E por falar em Navegantes, foi nessa viagem de férias para Navegantes que eu fiquei grávida do Igor. Aí encomendamos o Igor. Em Santa Catarina. Pois é, e o Igor nasceu em novembro de 85, né? Mas antes um pouquinho de contar a história do Igor, lembrando ainda do Hérides, não sei se a gente vai achar essa foto para mostrar para vocês, mas tem uma foto que ele pega uma garrafa de Coca-Cola. Ele cismou que queria Coca-Cola e não tinha quem tirasse essa garrafa da mão dele. E a gente não dava refrigerante para ele. Nunca, claro que não. Mas esse dia... um descuido, ele pegou a garrafa e mandou ver. E daí nós não conseguíamos mais, nós pegamos, tiramos da boca dele, né? Falamos que ele não podia e tal, e não conseguíamos acalmá-lo. E ele chorava tanto que nós tivemos que sair do restaurante, de tanto que ele chorava. Mas não sem antes tirar uma foto para deixar isso tiramos uma foto, registrado. Não sei se vou encontrar essa foto para colocar aqui. Mas o Hérides também, outra coisa que ele fez, ele... No nosso quarto, a cabeceira da cama ficava numa janela, né? Um vitrô assim no quarto, e era alto para o lado de fora. Sim. E aí tem uma história que você precisa contar. O que antes, aconteceu nesse meio antes do Igor nascer. Eu deixei ele sentado na sala e fui lavar a louça. E ele estava assistindo televisão. Não passou nenhum minuto, eu escutei um grito da vizinha. Quando a vizinha gritou, eu pensei, alguma coisa está acontecendo. E eu corri para o quarto, para a janela, para olhar para a vizinha, para ver o que era, né, que ela queria. E quando eu olho na janela, o Hérides subiu na janela e estava inclinado mais para fora do que para dentro. Naquela hora, eu me calei, assim, né? Como que congelou, né? Congelei, como que né? Frisou. E eu fui para pegá-lo, né? E sem gritar, sem falar nada, de medo que ele caísse de vez, né? E eu fui e segurei, né? E depois disso, eu senti como que desprendeu algo de mim. E eu estava grávida, isso foi antes do Igor ainda, né? Sim. E eu estava grávida, e daí à noite deu uma hemorragia e tentamos... fomos para o médico, tentamos segurar e tudo, mas não foi possível segurar. Isso foi bem antes de ficar grávida do Igor. Foi um aborto que aconteceu. Um aborto espontâneo. E aí, daí em fevereiro que nós fomos de viagem para Navegantes, aí nessa viagem eu fiquei grávida do Igor. E nessa viagem que nós fizemos, foi um passeio bem gostoso, nós fomos até Florianópolis e tudo, passeamos bastante, né? E voltando para Joinville, Brusque, lembrando dos lugares ali. Bem gostoso de viajar, né? Isso.
E daí, voltando para casa, né, eu logo comecei a me sentir diferente já, e com enjoos e tudo. E depois fui no médico e realmente confirmou que estava grávida do Igor. Só que como eu tinha tinha tido esse aborto, né? E ainda o médico dizia que tinha que fazer um exame, né, para ver uma biópsia, para saber qual a causa realmente, né, de ter perdido. Então o médico tinha recomendado que não engravidasse tão logo, né? Mas acabou que aconteceu. Engravidei. E então eu ficava muito preocupada, com o temor de perder outra vez, né? De ter outro aborto, coisa assim, né? A gente fica um pouco traumatizado. Então eu chorava muito, eu chorava de medo de perder, né? De medo que acontecesse a mesma coisa que tinha acontecido anteriormente, porque eu sofri muito, sofri como um parto normal, de ter um parto mesmo, né? E então eu chorei, eu sei que eu chorei até que passou os 3 meses, para eu ter certeza que, né, como que se que tivesse, estava tudo bem. Por ser nova e não ter muita experiência, então eu pensava que passando os 3 meses, que foi a data que eu perdi o outro, então eu estava garantido. Então depois disso eu acalmei, fiquei tranquilo e tudo, né? E até eu digo às vezes pro Igor, né, que ele nasceu, ele foi completamente, o parto dele foi completamente diferente do Edson, já foi muito tranquila a gravidez dele, foi muito calmo, ele passou o prazo que o médico deu, que era foi para o ter mesmo nascido, médico, com o mesmo médico e tudo, mas ele já tinha dito, o médico disse que eu não teria dilatação e que ele iria nascer de cesariana novamente. Então, nesse caso nem tentou o parto normal, nem teve aquela espera, dor, nada, já foi marcado o dia o dia 21 de novembro de 85 e foi quando nós fomos para o hospital. Nós também, nós fazíamos ultrassom todo mês, quando eu ia no pré-natal, mas nós não queríamos saber o que era. Mas nós tínhamos no nosso coração convicção que era menino. Quando nós fomos para o hospital, para ter o Igor já tinha o nome, ia ser Igor. Eu tinha escolhido Hernani antes, né? Você que gosta dessa história, né, do Hernani, né? Pois é. Na lista dos nomes para o Igor, alguns nomes sempre nessa linha e tinham Hernani, né, que você tinha colocado na lista. Eu achava bonito também, né? E estava realmente bem cotado para ser Hernani. Mas naquela época tinha um jogador de futebol que se chamava Hernani Banana. Um bom jogador, por sinal, jogava em bons clubes, Hernani Banana. E eu acompanhava futebol, gosto de futebol até hoje, mas eu achei, não, Hernani Banana vão brincar com o menino, vão zoar com o menino. Para evitar o bullying na escola. Então, descartamos a segunda opção a possibilidade Igor, né? de Hernani. Era Igor. E com H, para ser igual para Hérides, acompanhar, né? O Hérides, né? Com H. Quando nós fomos para o hospital, ainda algumas pessoas diziam assim, mas se nasce menina, vocês, que nome vai ser? Eu falei, não tem nome para menina, vai ser nós Igor. Já sabíamos. Já sentíamos que a era gente Igor. Tinha essa certeza, essa convicção. Não é certeza, mas um pressentimento, né? Não se explica. Sim, e daí nós fomos para o hospital e o Igor nasceu dia 21 de novembro, às 9 horas da manhã do ano de 1985. Isso. E nasceu bem tranquilo, foi bem diferente, já foi tranquilo, sem sentir as dores, né? E tudo, foi muito calmo, muito tranquilo. E ele também. Ele era muito calmo, muito tranquilo, dormia bem, dormia a noite toda. E aí começou, né, a vida com dois. Dois a mais em casa, né? E o Hérides também, quando eu estava grávida, perguntava o que ia ser o neném. Ele dizia que ia ser o irmãozinho. Ele dizia. Daí eu falava, mas por que vai ser o irmãozinho? Porque eu quero o irmãozinho para jogar bola comigo, ele dizia, né? Então, foi lindo quando nasceu. O Hérides se sentiu muito grande e cuidava dele, e inclusive aí ele deixou a chupeta. Deixou de usar a chupeta e fralda. A fralda que ele usava para cheirar, para dormir, ele deixou, ele falou, vou dar pro meu irmãozinho, colocou tudo dentro do carrinho do Igor e deixou mesmo pro irmão. Foi um verdadeiro irmão mais velho. Né? E o Igor era muito calmo, muito tranquilo e tudo, ele foi crescendo, já completamente diferente do Hérides. O Igor ficava mais calmo, brincava tranquilo, ele não deu trabalho nesse sentido, ele era muito calmo, muito mais fácil de cuidar. E talvez também por, quem sabe, por um pouco mais de experiência já, né? Já tínhamos aprendido algumas coisas
com o primeiro e agora, então a gente já sabia. Sempre o primeiro sofre um pouco mais, Sofre né? um pouco porque mais. a inexperiência da gente, né? Então o Igor já veio, mas não... Um tempo diferente. Em 86 eu comecei a viajar aqui para Miami. 86 foi um ano de muitas viagens, até que em 87 nós viemos para cá de mudanças, viemos já em definitivo. Mas a história dessa viagem, dessa mudança para Miami vai ficar para o próximo vídeo. Tem muitas coisas para compartilhar também, como foi esse processo, a nossa mudança, a nossa chegada aqui em Miami. Se você é novo no nosso canal, seja bem-vindo, inscreva-se, assim você poderá ver os vídeos anteriores, conhecer um pouco de toda a nossa história e acompanhar as histórias que ainda virão, porque estamos apenas nos primeiros 4 ou 5 anos do nosso casamento e estamos com 39, então temos muitas coisas ainda para compartilhar. Sim. E vamos compartilhar algumas coisas engraçadas que aconteceu com o Igor também. Surpresa para o próximo vídeo. Temos histórias, verdade. Faz parte já do ano seguinte, né? Porque finalzinho de 85 até 86 era apenas um bebezinho. Mas já na nossa mudança para Miami, já chegando aqui em Miami, tem algumas histórias engraçadas e vamos contar para vocês. Até a próxima. Até a próxima.